Vamos lá. Gravando. Bom, turma, hoje nós vamos começar o conteúdo do segundo trimestre de História. Então, tudo que eu começar a falar com vocês a partir de hoje vai ser utilizado para a primeira avaliação do segundo trimestre. Também vou passar um trabalho, ainda sobre esse conteúdo, depois, mais para frente. E aí, só mais para frente que eu vou começar a matéria da prova. Essa matéria vai ser a matéria do teste, ok? Sim. Bom. Estou entrando aqui na apostila virtual. Isso. Thaís também está entrando, Thaís, na apostila virtual. Não estou ouvindo. Ela deve estar sem microfone. Bom, vamos lá. Qual que é a página? É a riqueza das civilizações egípcias? Isso, página 3. Já estou vendo. Bom, turma, essa primeira página, ela vem mostrando lá ao final as 3 pirâmides, né? As 2 maiores e tem uma menor. E aí essa imagem mostra a maior cidade do continente africano. Vocês sabiam que o Cairo é a maior cidade do continente africano? Não sabia. Pois é. Bem bonita até. Ela se desenvolveu tanto, que ela cresceu muito. E ela é até um chamariz, né? Ela é considerada uma cidade de atração populacional para os países próximos ali, né? Países mais pobres. Outra coisa importante que eu quero que vocês percebam é como que o homem consegue mesclar a vivência dele nessa... Ué, a Tati tinha saído, ela voltou. A vivência dele em espaços que poderiam ser... Ué, Thaís saiu, professor? Colocou o que Thaís para entrar de novo. Estranho. Deixa eu ver participantes. Saiu e voltou agora. E aí, eu tenho uma primeira atividadezinha que eu quero que vocês anotem para casa, não é para fazer agora não, é para casa. Tá vendo, número 3? Tá vendo o número 1 e o número 2? Sim. Então, Thaís e Mário, por favor, anotem que o número 1 e o número 2 é para vocês fazerem como exercício para casa. Falando aí, ó, número 1, pesquise na internet dados econômicos, políticos e culturais do Cairo, como número de habitantes e blá, 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 blá. No número 2, na imagem ao fundo, 3 pirâmides. Pesquise como são chamadas e por que são consideradas importantes na antiguidade egípcia. Por quê? Então, eu vou fazer uns comentários rápidos aqui. Bom, primeira coisa, sobre esses 2 exercícios. É importante vocês entenderem que essa cidade, como eu estava falando no início da aula, ela tem uma importância econômica gigantesca. Principalmente com o turismo. O turismo que acontece aí por causa das pirâmides fez com que a cidade se desenvolvesse de forma gigantesca mesmo. Outra coisa, a cultura, né, por causa da história da civilização grega, também é muito procurada, muito estudada. Então, o povo acaba tendo vamos dizer assim, um desenvolvimento muito maior do que dos países vizinhos. Agora, na número 2, falando sobre as 3 pirâmides, vocês vão ver por que elas foram importantes na antiguidade. É o que nós vamos começar a estudar agora. Mas para essa pesquisa, eu quero que vocês coloquem a importância daquele período, ok? Sim. Entendeu também, Thaís? Então, beleza. Bom, vamos continuar. Eu vou fazer melhor, pessoal. Esses 2 exercícios, assim que estiver acabando o tempo dessa primeira aula, eu vou dar para vocês pesquisarem. Vou dar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para vocês pesquisarem. Aí depois a gente começa a próxima aula, tá bom? Já. Então no final a gente fala sobre isso. Vamos lá. Primeira coisa, civilização egípcia desperta a curiosidade de todo mundo. Por quê, pessoal? Bom, todo mundo sabe das pirâmides, todo mundo sabe das mumificações. E aí,
muitas histórias foram criadas, né? Existem desenhos, existem filmes que foram feitos tentando contar essa história. Tanto é verdade que o filme, existiam vários filmes muito famosos, né? Vocês devem ter visto alguns deles, como, por exemplo, A Múmia. Lembra do filme A Múmia? Sim, Então, esse filme A Múmia é muitos. é um desses exemplos que mostra como que o homem tem, o homem atual, né, o homem contemporâneo, como que ele tem curiosidade pela vida, pela vida egípcia, né, pela população egípcia da época. Ok? Sim. Beleza. Outra coisa, as descobertas a partir do século XX. Eu vou fazer a leitura aqui rapidinho para vocês, ó. Aqui, ó. A partir do século XX, várias descobertas arqueológicas dessa civilização foram encontradas e contribuíram para pesquisas históricas a respeito da formação e das características da antiga sociedade egípcia. Em 1922, foi encontrada a tumba do faraó Tutankhamon. Até hoje, diversas descobertas ainda são feitas no Egito. Objetos, tumbas, artefatos. Só que o que acontece, pessoal? O problema é que essas tumbas já foram muito saqueadas. Vocês sabiam disso? Sabiam ou não? Não. Ao longo da história, muitos ladrões, principalmente no início do século passado, eles foram para o Egito em busca desse ouro, em busca dessa riqueza. Porque mais para Ô, frente, professor, foi onde que você usa essa plataforma, essa apostila virtual? A minha é diferente. diferente como? A minha é muito pior. Pior? A minha tem que ficar dando um zoom, arrastando a tela. A minha tem que ficar apertando a setinha para ir pro lado. Cara, essa daqui eu pego na Senec Online. Não sei se você tem Senec Online, tem? Não. Lá na Senec Online tem a possibilidade de você baixar a apostila. Sério? Aham. Vou baixar. Depois você dá uma olhada lá no material Comigo é didático. a mesma coisa, só que tá normal. Normal como? Tá aí igual a minha? Não, o Mário Lucas falou que fica dando zoom toda hora, mas o meu não fica assim, não. Olha, Não. professor, como que é a minha? Deixa eu ver. Ah, tá. Fica aberta, né? É Você porque tá vendo? eu vi. Então, depois, quando eu acabar essa aula aqui, dá uma olhadinha lá na Senec Online e vê se você consegue baixar, Tá. tá? Bom, Tá? continuando. Então vamos lá. Por que esses saqueadores iam até o Egito para poder pegar essas riquezas? Vocês Você vão. quer que eu chame? Quer que eu Oi? tento chamar os outros alunos para a aula? O quê? Os outros alunos para aula? Eu posso Chamar? mandar minha para eles. Chamar? É? Mas eu mandei mensagem no WhatsApp e mandei mensagem na Seneca Digital. Eles devem estar dormindo mesmo. Ó, deixa eu ver. O Rafael, a última vez que ele apareceu foi. Ué, faz 1 minuto que ele apareceu online e não entrou na. Ele faz 1 minuto que ele apareceu no WhatsApp e não entrou na aula. Estranho. Eles que estão perdendo, né? Gabriel, a última vez que ele apareceu foi ontem, 00:02. Eles vão tomar falta, mas vamos lá. Por que esses saqueadores foram para o Egito, pessoal? Porque vocês vão ver comigo mais para frente que dentro da ideologia egípcia, ou seja, dentro da cultura do povo egípcio, a pessoa ela era enterrada com todos os seus pertences. Então, toda a riqueza que um faraó tinha durante o seu período de vida era enterrado com ele. Então, Então, se eu todo. achar um túmulo egípcio, eu tô rico. Oi? Então, se eu achar um túmulo egípcio, eu tô rico? Se fosse de uma pessoa rica, sim. Tipo, de um antigo faraó. Sim. Uhum. Estaria rico por quê? Porque você ia encontrar muito ouro.
Você ia encontrar muito, muito ouro. Foi Muito justa. material antigo, às vezes, que nem existe mais, né? Aham. Tanto é verdade que, que esses saqueadores, muitos deles colocaram esses produtos à venda no mercado negro para poder ganhar dinheiro. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Faz. O mercado negro é ilegal, não é? Uhum. Se Sim, todo mundo sabe que ele existe, por que ninguém acaba com ele? porque é interessante para os compradores. Porque muitos compradores, esses colecionadores, eles gostam desses produtos ilegais só por ser ilegal. Porque eles poderiam Ah, comprar, né? Mas, por exemplo, tem outra questão também, Mara. Por exemplo, um exemplo de produto aí do Antigo Egito, ele não pode ser comercializado. Ele tem que ser colocado para, como é que fala? Para observação. Bom dia, Rafael. Para observação em museus, entendeu? tá. Então vamos lá. Todo mundo entendeu, né? Então vamos continuar. Bom, além das atividades arqueológicas, vocês sabem o que são atividades arqueológicas, pessoal? Oi? Vocês sabem o que é atividade arqueológica? Sim. Ah, então beleza. Então, bom dia, Rafael. Entendi. Tá dormindo ainda? O- Então, as atividades arqueológicas, que são essas atividades de escavação, que eles vão escavando para descobrirem se tem alguma riqueza ali naquela parte interna, né? Naquela parte debaixo da Professor, qual terra. página que é? Página 4. Então, além dessas atividades arqueológicas, o turismo também é muito importante para a economia egípcia. Tanto é verdade que as pirâmides do Vale do Gizé, se vocês quiserem anotar esse nome, vale a pena, tá? Pirâmides do Vale do Gizé. Anotem aí, por favor. Anotem essa parte, ó. As pirâmides do Vale do Gizé, os templos monumentais em Luxor e Karnak. Anotem aí, ó. Até aqui, ó. As múmias e os tesouros dos antigos faraós continuam encantando a humanidade. Só que o que acontece, turma? Vocês sabem que no Egito alguns conflitos acontecem. Alguns conflitos ali no norte da África, infelizmente, ainda acontecem conflitos armados mesmo. Então, isso faz com que os turistas tenham medo de ir para lá. Imagina, você está fazendo uma visita, está se divertindo com sua família e de repente começa uma guerra civil. Não dá Verdade. certo, né? Vamos passar adiante. Vamos lá. Vou falar com vocês agora, coloquem aí como tópico, por favor, escrevam assim: surgimento da civilização egípcia. Tá, vou botar. Surgimento da civilização egípcia? Egípcia, isso. Então, o que eu vou falar com vocês, pessoal, está no primeiro, vou deixar marcado aqui de uma vez, primeiro e segundo parágrafo. O que eu vou explicar para vocês é como que a civilização egípcia ela apareceu, aonde ela apareceu e por que que ela conseguiu se desenvolver. Porque muita gente não entendia como que esse povo conseguiu se desenvolver numa região tão desértica, tão árida. E naquele período, eles não tinham tecnologia para poder conseguir fazer com que essa região se tornasse tão desenvolvida. Os egípcios conseguiram e vocês vão entender por quê. Então, se vocês quiserem anotar no caderno de vocês que o Eu tô primeiro... anotando aqui. Ah, o professor, eu tô anotando até aqui na apostila virtual. Beleza, que no primeiro e no segundo parágrafo tem a explicação do surgimento da civilização egípcia, podem anotar, porque é o seguinte. A civilização egípcia teve seu surgimento marcado pela presença do rio Nilo. Isso é importante que vocês anotem.
A civilização egípcia teve seu surgimento marcado pela presença do rio Nilo. Vou continuar. O rio mais extenso do mundo, situado no noroeste do continente africano. Acredita-se que as primeiras populações se fixaram ao redor do rio Nilo desde antes de 5.000 anos antes de Cristo. O rio fornecia praticamente todos os elementos necessários à sobrevivência: água para beber, peixe e outros animais aquáticos para se alimentar, além da lama para a confecção das casebres. Esses casebres, pessoal, é porque eles construíram casas feitas de barro, tá bom? Ok? Sim. Beleza. A água era utilizada principalmente para irrigação e também para promover a fertilidade do solo que ocorria na época das cheias do rio. Vou explicar para vocês por quê. O que acontece? Pensa num rio igual o Rio Paraíba do Sul aí, que corta a cidade de vocês, ok? Sim. Num período de cheia, imagina como se o rio inundasse, ele ultrapassasse o nível dele e inundasse as duas margens, ou seja, inundasse tanto a parte do Colégio José Costa, quanto inundasse a outra parte lá da... Como é que é o nome da outra rua? Lá do outro lado do rio. O quê? O nome da rua, do outro lado do rio, do José Costa. Não sei. Que vai para a antiga BR Metros. E professor, não sei não. Não moro aí, eu não moro lá na oficina velha, não sei de lá até lá, não. Não, olha só. Tem a Oficina Velha, que é a parte que eu estou falando do José Costa, onde o rio ia inundar. Só que do outro lado do rio tem uma rua muito famosa. Como é que é o nome dessa rua? Que é a Rua da Areal? Delegacia. Que é a Rua da Delegacia. Areal? Não, a Rua da Delegacia. E professor, não sei não. Thaís, sabe, Thaís? Não Rafael? sei, professor. Rafael, sabe? Vocês sabem Rapaz, onde é, tem que saber, ele mora lá, mano. vocês sabem onde é a delegacia? Não sei. Qual que você tá falando? Aquela É, azul? Perto da Cruz Vermelha. Sim, sério. Então, aquela rua ali, você vai em direção lá para a usina, não vai? Sim. Então, qual o nome daquela rua ali? É a rua que onde passa o trem, onde o trem passa do ladinho ali, que tem uma pontezinha amarela que você pode passar a pé pro outro lado. Sabe qual que eu tô falando? Não sei. Então, então pensa no Rio Paraíba e o Rio Paraíba inundando essas duas ruas. Quando o Rio Paraíba inunda essas duas ruas, ele está levando riqueza de nutrientes, está alagando, está irrigando esse solo. Quando o rio volta ao seu padrão normal de água, aquele solo ali que ele inundou está... Mário saiu? Professor, me aceita? Não, eu não saio não. Eu tô entrando aqui pelo computador que a tela fica maior. Ah, tá. E Muito aí, melhor. o que acontece? Bom dia, Gabriel. Quando o rio volta ao normal, essas terras que foram inundadas, elas estão ricas, estão com muitos nutrientes. E aí é justamente onde a população egípcia começou a plantar, tá bom? Ok? Sim. Gabriel, você me escuta? Ele não ativou o microfone nunca. Ah, tá. Eu ia perguntar para ele se ele sabe o nome da rua. Gabriel, qual é o nome da rua do outro lado do José Costa? Aquela rua lá do outro lado do rio. É a rua do José Costa, na Oficina Velha. Aí eu queria saber o nome da rua do outro lado do Rio Paraíba. Fala aí pra gente. Vamos ver se ele lembra. Ih, rapaz, não É, lembro. ele fala. Tá bom. Beleza.
Eu sei que é uma Acho rua que muito, ninguém tá ligado, tá, é uma rua, professor. é uma rua muito famosa. Só não lembro o nome. Mas vamos lá. Outra questão, outra coisa que vocês podem marcar, porque eu vou cobrar na prova, é o seguinte. As margens do rio Nilo, ou seja, o povo egípcio, eles cultivavam o algodão, a cevada, o trigo e uvas, como os principais produtos agrícolas. Escrevam isso daí, por favor, ou Ô, marquem. professor, olha o chat que o Gabriel tá falando. Deixa eu ver. Mário, eu não entro com o microfone pelo... Gabriel, sem xingamento, por favor. Eu já chamei atenção no grupo por causa disso. Obrigado. Então, se vocês quiserem marcar, podem marcar, mas se vocês quiserem anotar, é melhor anotar. Tá. Escrevam aí que eu espero. Então, é que vocês devem escrever é que as margens do rio Nilo, o povo egípcio cultivava principalmente o algodão, a cevada, o trigo, a uva. Foi? Peraí. Bom dia, João Guilherme. Nós já estamos na página 5, tá, João? O pessoal está anotando quais eram os produtos cultivados às margens do rio Nilo. Está aqui marcado. Ô, professor, o que é cevada? Cevada é a matéria-prima da cerveja. Ah, tá. Só que naquele período eles não tomavam a cerveja, eles podiam comer, né? Porque a cevada é como é que é um cereal. Ah, tá. Eles podiam dar cevada até pro boi, sabia? Pro boi poder engordar. Um trigo? Isso, tipo um trigo, exatamente. Anotaram? Então vamos lá. Agora, como que eles conseguiram desenvolver esses produtos nessa área seca? Ô, professor, quem que é A? Oi? Tem uma pessoa aqui, ó, que chama A. Verdade, eu não sei. Ó, tá todo... Ah, tá. Eu acho Quem? que é o Rua. Luan? Rua. Ué, mas eu não aceitei. Juan, é você? Porque, ó, já... Deixa eu ver se é. Ué, porque já tem. Ah, é o Gabriel, eu acho. É o Gabriel. Ah, tá. Mudou o nome, então. É. Bom, então é importante que vocês entendam que essas atividades agrícolas só foi possível porque os egípcios desenvolveram, pessoal, algumas técnicas. E que técnicas foram essas? Então, eu vou terminar aqui de ler para vocês o parágrafo. A atividade agrícola foi altamente desenvolvida pelos antigos egípcios, que aproveitavam os ciclos das cheias para cultivar os alimentos, armazenar água para o período da seca, construir diques de canais de irrigação. Então, pessoal, mais um tópicozinho para vocês poderem anotar. Ó. Tá aqui, ó. Cadê? Aí vocês podem colocar como título assim, ó, como os egípcios, anotaram? Sim. Como os egípcios se desenvolveram às margens do rio Nilo. Aí vocês coloquem como resposta isso que eu acabei de marcar aqui, por favor. Tá falando assim, ó, aproveitaram os ciclos das cheias para cultivar alimentos, armazenar água para os períodos de seca e construíram os diques e canais de irrigação. Anotem isso, por favor. Anotaram? Sim. Thaís? Thaís? Eu não estou vendo vocês. E, professor, eu acho que a minha internet vai cair, tá?
Tá, sem problema. Por causa que quando o telefone toca e tira ele do gancho, a internet cai. Tá bom, sem problema. Bom, vamos lá. Então, vocês anotaram o tópico e dentro do tópico vocês anotaram o que eu pedi aqui? Hein, gente? O quê? Vocês anotaram aí o que eu pedi? Ô, professor, Pra mim, por favor. Oi? o Gabriel tá falando aqui que foi Repete pegar. aí pra mim, por favor. Você tá vendo essa parte que eu marquei, Rafael? Tô. Essa parte que eu marquei é para você escrever um tópico sobre essa parte que eu marquei, que é o seguinte: como que o povo egípcio se desenvolveu às margens do Rio Nilo. Aí é para você escrever isso que eu marquei. Foi? Beleza. Então vamos continuar. Todo ano, o Nilo passava por uma fase de cheia devido às grandes chuvas em suas nascentes na África Central e por um período de baixa na época da estiagem das chuvas. Então, pessoal, os egípcios eles já sabiam que em uma época do ano ia ter cheia e na outra ia ter estiagem. Automaticamente, durante o período das cheias, eles já utilizavam aquela água que vinha em maior quantidade e eles guardavam em recipientes para que no período de estiagem eles não sofressem tanto, ok? Sim. Ô, professor, dá pra imprimir essa apostila virtual? Dá para imprimir, mas a apostila de vocês vai chegar, É. tá? Não precisa se preocupar, não. Então, olha só. O que eu falei com vocês lá da agricultura? Olha as margens aqui, ó. As margens se tornaram pântanos e charcos, ou seja, eram áreas muito úmidas aonde os egípcios desenvolviam sua agricultura. Por que era muito rica? Porque as águas traziam com ela, peraí, deixa eu fechar aqui, faltam 10 minutos. Porque as águas traziam com ela, pessoal, enorme quantidade de material orgânico. Sabe por que trazia uma enorme quantidade de material orgânico? Não sei. Porque as pessoas que moravam, as populações que moravam mais para cima do Rio Nilo e os próprios animais defecavam dentro do rio. Sabiam disso? Não. Então isso daí fazia com que o solo mais para frente se tornasse mais rico em nutrientes. Então eu quero que vocês anotem isso daí dentro desse último tópico que vocês fizeram. Eu quero que vocês anotem assim, ó. Posso falar? Pode. As águas traziam consigo uma enorme quantidade de material orgânico que se depositava naturalmente no solo, tornando-o mais fértil. Foi? Meu celular tava bugadão. Professor, contigo o quê? Foi? Contigo o quê? Contigo, Você falou, as águas traziam consigo uma água. enorme quantidade de material orgânico, humus, que se depositava no solo, fazendo com que o solo fosse mais fértil. Porque se não fosse isso também, gente, se o rio não trouxesse esse material orgânico, eles não conseguiriam de forma alguma fazer esse cultivo. Ok? Sim. Vamos adiante? Vamos lá Sim. que tá acabando essa primeira aula. Eu vou acabar esse parágrafo e aí vou dar o tempo de vocês fazerem a pesquisa, que eu já passei lá no início. Eu vou falar sobre o papiro, tá aqui, ó, nessa parte, e aí eu paro na parte do papiro para a gente poder começar amanhã com calma. Então, olha só, esses povos também praticavam a criação de gado
Olha lá que eu falei com vocês, a pesca e o artesanato. É importante que vocês anotem isso, tá, gente? Porque eles não viviam só do peixe, do rio, e também não viviam só da plantação. Eles também comiam carne de boi, tá bom? Confeccionavam jarros, tecidos e papel, o qual era chamado de papiro. Anotem isso, por favor. Aí, ó. Anotaram? Daqui a pouco eu vou falar com a pesquisa, Gabriel. Só um minutinho. Só vou acabar essa explicação aqui. É porque eu falei no início da aula, só o Mário e a Thaís que estavam presentes. Bom, anotaram esse tópico que eu pedi? Então, para vocês saberem, além do que eu já falei, do boi, da pesca, do artesanato, dos jarros em geral, eles utilizavam o papiro para poder fazer suas anotações. E o professor vai acabar a reunião em 6 minutos. Eu vou passar para ele. O que era esse papiro? Qual a sua importância? Preste atenção. O papiro, pessoal, era importante por quê? Era um importante material na administração do império, pois servia para anotações referentes às atividades de comércio e outros registros, sendo também comercializado. Ouviram? Anotem essa questão do papiro, por favor. Eu coloquei assim, a importância do papiro. Um tópico? Isso. Tá. O que era papiro? O pão, né? O papiro era o papel que eles utilizavam para a escrita. Ouviram? Uhum. Então, o papiro era o papel que eles utilizavam para a escrita. Qual foi a importância do papiro? O papiro foi importante porque era onde eles anotavam tudo o que acontecia economicamente no seu país. Ok? Ok, turma? Ah, beleza, o Gabriel falou ok. Todo mundo entendeu também, né? Vocês me escutam? Sim, estamos te escutando. Então, vocês já anotaram? Sim. Então vamos lá. Professor, Oi. o papel que eles utilizavam o quê? O papiro era o papel que eles utilizavam para as anotações sobre o comércio, sobre todo o comércio que era realizado. Mas por que eles não usavam o mesmo papel para tudo? De vez de um para cada. Não, o papel que eles utilizavam era o papiro, só que tinham quantidades, igual a folha branca nossa. Ela não tem espaço para anotar tudo, você precisava de mais, entendeu? O professor, quem é que tá ali? É o Gabriel fazendo graça. Vamos lá, pessoal, só um minuto. Aí nós vamos parar aqui no papiro. Amanhã, como nós temos 2 aulas, eu vou dar continuidade. Bom, vamos para a parte da pesquisa que eu tinha passado. Eu vou dar até 8h20 para vocês acabarem, que é o momento que acaba a aula, e amanhã eu vou fazer essa cobrança. Turma, o que eu pedi que só o Mário e a Thaís viram? Agora, nesses 10 minutos finais, vocês vão pesquisar na internet e escrever no caderno de vocês essas 2 questões, ok? Sobre o número 1 e o número 2. Vocês podem, não precisa escrever, não precisa... Oi? Você vai corrigir hoje? Não, eu vou corrigir amanhã na aula de história. Só que eu vou dar esses 8 minutinhos para vocês fazerem agora. E quando for 8h20, a gente começa a aula de geografia, ok? Ah. Então eu vou fechar aqui por causa do tempo. E são os 8 minutos que vocês têm para poder fazer. Quando for 8h20 em ponto, a gente começa a aula de geografia. Ok? Também tem como gravar aula no meu computador. Isso é bom. Se você quiser gravar, pode gravar. Vou fechar.